Lucas 5. Verso de número 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois à vista a pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Repita comigo essa palavra: doravante. De hoje em diante, a partir de hoje, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? No primeiro culto eu usei um exemplo de Pedro, vou até fazer alguma consideração dessa passagem também aqui, mas eu quero trabalhar com vocês agora a trajetória deste homem. Por quê? Porque é um culto de vitória, porque aqui teve algumas decisões muito significativas, muito expressivas nesse texto. E nós vamos ver o seguinte: o texto de Lucas 5 é comparado a Mateus 4 e Marcos 1, textos dos outros evangelhos que narram o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Ou seja, pela ótica de Lucas, o primeiro encontro de Jesus com Pedro aconteceu assim, na narrativa dele. O texto diz que Pedro havia colocado seu barquinho na areia, tinha puxado seu barquinho. Só que antes de entendermos isso, eu gostaria de ir até a noite anterior a este fato. Antes desse fato, vamos imaginar a noite anterior. Nossa mente imagina besteira. Por que não pode imaginar isso? Vamos imaginar Pedro preparando suas tralhas de pesca. Ele é um pescador profissional, não pesca por hobby. Ele vive da pesca e Pedro está preparando sua estrutura, suas redes, seu lanchinho, né? Toda a sua expectativa, porque o camarada que é pescador. Tem alguém aqui que é pescador? Levante a mão. Aí, o pescador quando sai para pescar tem o que no coração? Eu vou sair e vou pegar peixe grande, peixe bom e muito peixe, não é isso aí, campeão? Cheio de expectativa. Vou sair, vou pescar pra caramba. É ou não é? Vou botar para quebrar os peixes, que se cuide, porque eu estou chegando. Pescador pensa assim, é ou não é? E tem muito a ver com a nossa vida, porque a vida também é assim. Nós sempre esperamos o melhor da vida, é ou não é? Amanhã vai ser melhor que hoje, coisa boa, coisa grande e de preferência em abundância, como disse o pastor, vai sobrar, é ou não é? E Pedro está preparando tudinho e vai pescar, meu filho. Vai pescar de noite, muito esperto, onde os peixes maiores e melhores saem para se alimentar. Escureceu, Pedro pega a sua redinha e jogou. Primeira rede, o que é que veio? Mas é só a primeira.
né? Está só começando. Joga a segunda rede, e o que veio? Nada. Terceira, nada. Quarta, nada. Pedro deve ter falado: João, joga aí, porque hoje eu não estou bom não. E João joga e não pega nada, e Tiago joga e nada pega, e André joga e não pega coisa nenhuma, e o negócio está ficando feio. Gente, nós não estamos pegando nada. Vamos para lá que nós pescamos lá anteontem, pegamos alguma coisa, lá naquele cantinho. Foram para lá e não pegaram nada. E pior, está amanhecendo, e Pedro está olhando seu barco vazio. Ele precisa de peixe para comer, ele precisa de peixe para vender, ele precisa de peixe para salgar, porque não dá para botar no freezer que não tinha. Mas ele precisa de peixe. Está amanhecendo e seu barco está vazio. Ele vai voltar para casa frustrado, cansado, decepcionado, com o barco vazio. Seus clientes vão ter que comprar com o barco vizinho. Um prejuízo tremendo. Mas não pegou nada, não tem jeito, tem dia que é do peixe. Amanheceu, não pegou nada, vamos embora, gente, dormir. Foram, puxaram o barquinho, e o texto diz que eles estavam fazendo o quê? Lavando suas, porque peixe que é bom não pegaram, mas sujeira veio com fartura. É ou não é? Porque todas as vezes que você tem uma expectativa não correspondida, ela vai gerar frustração. E você precisa estar habilitado para isso. E tu tem que chegar depois de uma frustração, lavar a sujeira, porque senão ela apodrece as malhas de suas emoções. Tem gente que não lava a rede depois, aí fica frustrado, pessimista, decepcionada, negativista. Nossa, tudo dá errado também para mim. Eu já sabia. Então, miserável, por que fez? Você já sabia. Olha, esse negócio não vai dar certo. Eu não é? Meu irmão, perdeu, acabou. Ah, eu perdeu, mas não morreu. Graças a Deus. Ah, eu tive uma perda muito grande. Mas tu não morreu, tu está aí, ó, está na vantagem. Porque a caneta que escreve o seu futuro não está nas mãos do destino. A caneta que escreve o seu futuro está nas mãos do Senhor dos Exércitos. É assim que funciona. É ou não é? Então perdeu. A Bíblia diz que há tempo de ganhar e há tempo de... Perdeu. Chegou, não pegou nada. Puxou o barquinho e vou lavar. Eu detesto gente pessimista que não lava seu azeite. Tem gente lá na igreja que eu nem pergunto mais como é que tá, porque eu já sei que vai vir lamúria. Aí eu passo e falo: tudo jóia, irmão, Deus te abençoe. Isso aí, vai embora. Tem gente que gosta de se lamuriar. Vai lavar. Ah, me traíram, me venderam, me humilharam. Lava a sua rede, filho, porque de noite tem que pescar de novo. É o Napê está lavando a rede, por quê? Porque de noite ele vai fazer o quê? Pescar de novo, a vida continua. Para de ser negativista. É a história da escova de dente conversando com o papel higiênico. Esse escova de dente estava com autoimagem, autoestima, tudo embaixo. E falou com o papel: papel, às vezes eu fico muito triste. E o papel falou: como que é? Ela disse: eu fico pensando, papel, que o meu emprego é o pior do mundo. Papel higiênico olhou para ela. Falou: fala besteira não, que eu tenho passado por cada situação que você nem imagina. Então não adianta você... Meu irmão, perdeu, teve uma derrota, perdeu. Mas essa derrota não acabou com sua vida, amém? Pedro está lavando a rede porque vai pescar de novo, meu irmão. Tente novamente, não entregue os pontos. Pedro está lá, quando de repente, quem é que vem na praia? Ele, Jesus de Nazaré, o próprio. Vem ele dando um rolezinho na praia. Vai lá, o discípulo fazendo o cordão de isolamento. João com walkie-talkie falando com Pedro: cega pela esquerda, Pedro.
atualizando a mensagem. Ana, o pessoal cercando, Jesus, Jesus, Jesus. Falou assim, esse pessoal não dá para falar para eles não. Olhou lá na frente e viu 2 barcos, paradinho. Foi na direção do barco, entrou no barco de quem? De Pedro. Nem pediu para entrar. Eu imagino Pedro, gente, vamos lavar essa rede rápido, porque eu preciso ir para casa, para quê? Dormir, comer e dormir para de noite a gente pescar. E aí então Jesus entrou no barco dele e disse assim, põe seu barco dentro d'água, filho. Pedro deve ter pensado, eu acabei de chegar, cara. Não peguei nada não, rapaz. Não dormi, estou cansado, paga. Tanto barco para o senhor entrar aí, ó, tanto barco aí. Justamente o meu, tanto barquinho aí, agora é meu que eu ia, estou terminando de lavar, já joguei a redinha e vou dormir. Mas como é o primeiro encontro, Pedro deve ter visto Jesus com aquela multidão, nunca recebeu ninguém tão ilustre na sua humilde embarcação. Jesus nem combinou a locação, só disse que precisava do barco e que ia pregar. Pediu para Pedro afastar, Pedro botou o barquinho dentro d'água, ancorou, porque não tinha que ancorar, e bem, porque senão o pessoal ia ter que ouvir andando. Sabe como é que é? É ou não? Vocês moram aqui pertinho, sabe como é que funciona. Ancorou e o texto diz que Jesus sentou. Gente, um cara que vai pregar sentado não está com pressa. Jesus vai pregar e vai pregar prego grande, meu irmão, é ou não? Eu imagino Pedro cansado. Jesus pregando, tudo bem que a mensagem devia ser maravilhosa, mas eu imagino Pedro igual tu quando vem do trabalho para a igreja. Se a gente perguntar assim, quem quer ir para o inferno diz amém, lota um ônibus, não, né? Pessoal distraído, cansado. Pedro ali, Jesus pregando e Pedro, amém, amém. Pedro já devia estar falando amém, que amém também quer dizer para, acaba com esse negócio logo. E Pedro está amém, amém. De repente Jesus disse amém. Pedro falou, agora eu vou dormir. Jesus falou, vamos pescar, Pedro? Aí Pedro disse, eu pesquei a noite toda. O senhor é carpinteiro, né? Pescador aqui sou eu. O senhor entende serrote, madeira, martelo. Eu pesquei a noite toda, mas eu não apanhei. Pedro abre o coração para Jesus, mostra para Jesus a sua frustração, abre o porão de sua alma, porque nós gostamos muito de mostrar para Jesus apenas a nossa sala de visitas. Ele quer ir lá para olhar no seu interior aquilo que tu tem vergonha de mostrar para as pessoas, porque para Ele nós não podemos esconder nada. Pedro disse, eu pesquei a noite toda, estou com o braço dolorido, eu estou com fome, eu estou com sono, eu estou decepcionado, eu estou duro, sem dinheiro, porque eu não vendi um peixinho, eu estou sofrendo. Jesus disse, vamos pescar. Pedro falou, ó, eu vou. Depois dessa palavra que o senhor prega pra caramba, hein? O senhor não é mole não. Sob a tua palavra eu vou jogar minha rede, só onde o senhor mandar. Puxou o barquinho por fundo. Jesus disse, aí filho, joga aí. Quando Pedro jogou, que tentou puxar, tá pesado. Pedro deve ter pensado, será que agarrou? Quando ele começa a notar, tá tudo se batendo, né? O movimento da rede. Pedro falou, é muito peixe. Fez sinal para a turma do outro barquinho, gente, corre aqui, corre não, gente, navega aqui, estava dentro da água, não. Navega aqui, gente, que tem muita coisa. O texto diz que uma rede encheu 2 barcos, tu acredita? Ou era uma rede cinematográfica, ou era 2 canoas. Uma rede encheu 2 barcos, tanto peixe, quase ia a pique. Todo mundo ficou quietinho, ninguém fala nada.
Ele devia estar pensando, gente, não podia vir com a gente todo dia pescar. Nem de noite, a gente precisava uma hora dessa. Ele pesca pra caramba, hein? Caramba. Puxa vida. Nós que achamos que íamos terminar o nosso dia com o nosso barco vazio. Estava vazio, né? Estava improdutivo. Tinha frustração, porque Jesus não estava nele. Mas agora que Jesus entrou, ele entra e com ele vem a vitória. Todo mundo quietinho, puxaram o barquinho. Pedro se aproximou de Jesus e disse: vai embora, pode ir embora. O senhor é um homem santo e eu sou um homem. Nós não podemos viver. Eu estou satisfeito com o que o senhor fez. O senhor encheu meu barco de peixe. Peixe é o que eu estava precisando. Valeu! Pode ir embora. Porque tem gente assim, que quer viver o momento com Jesus. Vem porque eu estou precisando. Depois que eu ganhei, vou embora. Embora para onde, meu filho? Do outro lado a chapa é quente. A Bíblia diz que vai ter clamor e ranger de dente. E se não tiver dente, vai ranger gengiva. Mas vai ranger. É ou não é? Olhe bem. Pedro estava satisfeito com o momento. Porque hoje as pessoas estão achando que Jesus é para viver momento. Momento se vive com droga, com sexo, com bebida. Momento. Jesus não é para viver momento. Jesus é para viver uma história. Jesus disse: Pedro, eu entrei no seu barco e vou embora. O que, Pedro? Está satisfeito com um pouquinho, queridinho? Eu quero mais. A partir de agora, tu vai ser pescador. A partir de agora, você acha que eu vou embora e vou te deixar? Você acha que eu entrei no seu barco para te dar apenas o que você estava precisando? Eu entrei no seu barco para mudar o rumo da sua vida. Eu não vim te dar um momento de vitória, eu vim te dar uma vida de vitória. Estamos juntos e misturados. Vamos pescar homem. Não gosto dessa frase. Pescar homem. Se ainda fosse pescar mulher, não é verdade? Pedro não sabia o que era pescar homem. Pedro não sabia. Mas Jesus é fantástico. Usou uma palavra que Pedro amava. Qual era? Pescar. Abriu um insight na mente de Pedro. Pedro deve ter pensado: eu não sei o que é pescar homem, mas se esse cara pega peixe assim, que é a minha especialidade, mas eu preciso ver isso de perto. E aqui começa uma história, gente, que é isso que eu quero trabalhar com você. Um Jesus para viver contigo, uma história que terá episódios de lágrimas, é verdade, dor, de decepção. Você vai falar igual Elias: eu quero morrer. Não quer nada, só faz pirraça. Porque Jezabel queria matar Elias, não queria? Ele foge, entra numa caverna e diz: eu quero morrer. Deus devia estar falando: se não quer morrer, fica lá que Jezabel te mata. E eu terceirizo o serviço. É ou não é verdade? Porque nossa história vai ter episódios e parágrafos difíceis. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de dificuldade, um momento de crise, mas também vai ter episódios fantásticos. É ou não é? Você vai protagonizar coisas lindas com Jesus. Porque para viver, Jesus disse: estarei convosco todos os... Isso. Hoje nós vemos pessoas oferecendo um Jesus utilitário. Você que está doente, você que está desempregado, você que está lascado, você que está... Vem. E quem não está? Porque tem gente que não está bem, bonita e... É ou não é? Mas também precisa de Jesus. É ou não é verdade?
Isso aí, Pedro começa uma história com Jesus, e uma história linda, 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 que nós vamos ver rapidamente. Abra sua Bíblia agora em Mateus 8:14. Mateus 8:14. Olha que coisa fantástica isso aqui. Amém? Tem que ser rapidinho. Tendo Jesus chegado à casa de... A casa de quem? Não há registro bíblico de que Jesus esteve na casa de nenhum dos outros dos seus, a não ser Pedro. Por quê? Porque se você quer viver uma história com Jesus, tem que levar ele para onde? Isso, meu filho, para casa, onde a máscara cai. Ser crente na igreja é mole. Aleluia! Glória a Deus. Quero ver tu ser crente em casa, com aquele marido. Que você olha e diz: Senhor, isso não é homem de dar para os outros. Aí eu quero ver. Não é você, serva de Deus, andando com Jesus. Dá vontade de você orar e falar: Senhor, leva ele, leva. Se inútil. Aí eu quero ver. Porque em casa a máscara cai. Em casa nós não pregamos com palavras, nós pregamos com nossa história com Jesus. A Bíblia que os nossos familiares lêem somos nós. Ou não é? E Pedro está levando Jesus para onde? Para a casa dele, porque lá tinha o quê? Problema. A sogra dele está... Ui, que caiu, Senhor Jesus. Você ri, né, Charles? Que é isso, gente? Estou dizendo, só comigo que acontece. Acaba a luz. Para para pensar. Pedro levou, é que a gente está falando de sogra. Aí o barulho foi. Esse dia um cara falou comigo assim: eu dei uma cama redonda para minha sogra. Eu falei: por quê? Porque cobra dorme enrolada. Eu falei: que é isso, meu pai do céu? Hoje nós estamos... ser crente dentro da sua própria... Amém? Ou seja, um Jesus para a sua intimidade, para quem você é de verdade. Um evangelho para sair dessas paredes. Um Jesus para ir com você para a fila do banco. Para o namoro. Quem é jovem aí namora no escuro, com a mão. E Jesus disse: no bolso. No bolso. Um Jesus para ir contigo tomar banho. Quando você vai para o banheiro, você que é jovem, e dá aquela vontade de se relacionar com você mesmo. Ele diz para você: vaza, sai daí agora. Um Jesus para nossa intimidade. Ou não é? Para ir contigo, para quando a situação fica difícil, onde a máscara cai, você se revela. Sabe qual é o grande obstáculo hoje de pregar para parentes de cristão? Não é o diabo, é o mau testemunho que os cristãos vivem dentro da sua casa, que parece que foram instruídos a se relacionar com Jesus apenas na igreja. Acabou o culto, Jesus, acabou o culto, viu? Ouvi. Paz do Senhor. Domingo eu estou aí. Se eu quiser me ver, vai lá em casa. Não é verdade? Não é assim, gente. Um Jesus para nossa intimidade, para viver uma história conosco, para os momentos de desafio. Pedro levou Jesus para sua casa. Tinha uma crise lá, não tinha? A sogra dele está? Isso, um problema. E quem é que resolveu? Ele foi lá e recobrou a saúde da mulher. Então Jesus para tu levar para tua casa, para tu falar para teu filho: aí, Senhor, aí. A ver filho quando está pequenininho, a gente fala: nossa, dá uma vontade de comer. Depois que cresce, a gente olha e diz: por que eu não comi, né, gente? Às vezes acontece isso. Já aconteceu contigo? Essa vontade, esse desejo. É um negócio. Mas sabe, um Jesus para você levar para o seu trabalho, pro seu cotidiano. Amém?
Isso, vamos adiantar. Outra coisa, Mateus 14, 29. Agora eu volto no texto que eu usei no primeiro culto. Mateus 14, 29. Amém? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre e foi ter com. Preste atenção. Pedro vê Jesus andando sobre as águas e tem vontade de andar também. Para isso ele precisa que alguém financie esse milagre. E quem é que vai financiar? Pedro diz: se o senhor mandar, eu. Se o senhor não mandar, eu não vou não. Não sou bobo. Agora se o senhor mandar, eu vou. Sob a tua palavra. Olhe bem, a mesma frase que disse Pedro no primeiro encontro: sob a tua palavra eu lançarei a minha. Agora ele diz: se o senhor mandar, eu vou. Por quê? Porque viver com Jesus é ter alguém para financiar seu sonho, financiar seus projetos. Isso é viver uma história. Esse dia eu passei numa igreja no Rio, tem umas colunas romanas bonitas, tem um sinal, um semáforo na frente. Aí eu parei. Aí eu falei assim: Jesus, olhei para a igreja bonita, gente. Falei: Senhor, essa igreja é sua, né? Deixa eu pregar aí. Queria ver ela por dentro. Eu não conheço o pastor não, mas o senhor conhece, né? Manda ele me chamar, poxa. Ele também me conhece não, mas fala com ele. Passou uma semana, o telefone tocou: pastor Cláudio. Eu falei: pois não, aqui é da primeira igreja batida de Niterói. Eu falei: pô, gente, o que deseja? Queria chamar o senhor para vir pregar aqui na igreja. Eu falei: peraí que eu vou dar uma olhada na minha agenda. Tirei até a onda, meu irmão. Um Jesus para financiar seus sonhos. Amém? Para fazer por você aquilo que você não pode fazer. Porque Deus ama sonhadores. Ama sonhadores. Sonhe mesmo e fale com ele. Aí, Senhor, eu preciso casar. Príncipe encantado. Agora lembre-se de uma coisa: príncipe só aparece para princesa. Tu anda igual uma bruxinha. Você quer arrumar um príncipe, o máximo que tu vai arrumar é um gnomo desse jeito. Não, para tu casar. Também tem que ter estratégia, sabedoria. Alguém para financiar. Ah, Senhor, eu quero me formar. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero. Alguém para financiar isso. Seu pai financia? Não tem condições. Então tem que estar assim com ele. Pedro disse: Senhor, Jesus disse: vem, filho, vou financiar para tu. Jesus poderia falar assim: Pedro, para que vir aqui, filho? Quer se aparecer? Espera aí que eu já estou chegando aí. Não, Jesus falou assim: parei aqui mesmo, Pedro, pode vir. Pedro saiu meio cambaleante, andou. Só que no caminho ele olhou e falou assim: nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein, gente? Perdeu o foco. Quando ele quase afunda, Jesus segurou e falou assim: segura aqui, homem de pouca. Se ele que foi lá era de pouca fé, imagine quem ficou no barco. Devia ser de pôr chá, é uma verdade, e não café. Mas preste atenção: um Jesus para financiar. Quantos aqui tem sonhos impossíveis? Levante sua mão. Isso, é isso aí mesmo. Amém? E ele pode financiar os seus sonhos. É isso aí, glória. Você pode glorificar o Senhor e aplaudi-lo. Amém. Isto. Preste atenção nesse texto, Mateus. Vamos para lá agora. 26, 31. Mateus 26, 31. Amém? Olha só o que Pedro fala. Tem juízo não. A partir do 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo. O que está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha ser um tropeço para...
nunca será. Olha só, sempre Ele. O que Ele está falando? Na presença dos outros discípulos: ainda que todos te neguem, eu jamais. Achou que era super-homem. É ou não é? Jesus falou: Pedro, falar para tu, filho, antes do galo cantar, tu me nega 3 vezes. Ele ficou triste, porque nós não somos super-homens. Não, pare de exigir de você o que você não pode oferecer, não pode ser. Reconheça seus limites, meu irmão. É ou não é? Reconheça suas limitações. Pedro, me parece que não reconhece isso, e vai ter problema sério com essa situação. Mas parece que esse texto aqui, olhe bem, João, agora vá para João. Nós estamos meio que num galope bíblico. Capítulo 18. Isso aqui é legal, gente, ó. Pedro diz, né? João, capítulo de número 18, versículo 10 e 11. Quando foram prender Jesus lá no Getsemane, olha o que aconteceu. Então, versículo 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Presta atenção em mim aqui. Olha o que esse camarada foi arrumar. Chegou todo mundo para aprender, inclusive Jesus era um brincalhão, só podia. Por isso que eu gosto de brincadeira. E chega o pessoal para aprender, olha o que ele falou: a quem procurais? O Bin Laden que nós viemos procurar. Ele olha para o cego e diz para o cego que estava clamando, o Bartimeu, e diz: o que queres que eu te faça? O que o cego quer? Eu queria um cão guia. Se eu providenciasse um cão guia para mim? Tá de brincadeira, Ana. Vão prender Jesus, aquele alvoroço. Pedro arrancou de uma espada, foi na orelha, foi porque errou. Que deu para matar, porque Pedro não era zorro. Pai, e ainda escreveu um P. Pegou a espadinha e deu. O cara desviou, cortou a orelha. Acabou. A história de Pedro acabou. Pedro vai ser preso, julgado, condenado e morto, porque tentou contra a vida de um oficial. É ou não é? Cometeu erro. Quem é que está lá? Ele, Jesus. Falou: Pedro, sempre tu, camarada. Já estou cansado desse camarada, né? Vida, por que não deixei morrer afogado, né, velho? Deve ter pensado, que muito paciente, longânimo, diz a palavra, né? Falou: Pedro, tu quer arrumar uma chacina, reagir na prisão, rapaz? Quem tem que morrer aqui só eu, rapaz. Pegou a orelha. O que era a prova contra Pedro? A orelha. Pegou a prova e chamou sem orelha. Faz favor, dá uma pulinha aqui. Encaixou a orelhinha e falou: pode ir embora, meu filho. Nisso deu tempo de Pedro correr. Porque preste atenção, muitas vezes nós vamos errar. O impulso pode nos fazer coisas cujas quais podem acabar com o nosso futuro. Mas não encare o seu erro como uma fatalidade e pare de dar sentenças negativas para você mesmo. Eu fiz isso, meu casamento acabou. Eu fiz isso, agora minha saúde já era. Também ninguém mandou fazer. Para de encarar isso como uma fatalidade. A Bíblia diz que nós temos a nosso favor um advogado, alguém único e suficiente para nos defender. Muitas vezes nós vamos errar. Vamos, é verdade. Não sei se conhece. Não para com esse negócio. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. É ou não é verdade?
Pare com isso, de alegar essa situação. Mas coloque no seu coração. Coloque, olha bem, muitas vezes você vai... Jesus pegou a orelhinha, botou no lugar e disse: vamos embora, meu filho. Vamos levar esse negócio adiante. Amém? Só que olha Lucas 22. Lucas 22. Verso de número 60. Olha os 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto de quê? Perto de quê? Isso. Fitando, disse: és também o que estava com ele? Pedro negava, dizendo: mulher, eu não. Olha que coisa. Perguntaram: ô rapaz, você não estava com Jesus? Pedro: quem? Não me recordo. Jesus, eu ouvi falar dele. Popular aí na região, né? Eu não seguia não, senhora. Olha que coisa interessante. Versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. Logo estando ele ainda a falar, cantou Isso, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em... Olha só, Pedro estava perto de Jesus. Quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Aí Jesus olhou para Pedro. Eu imagino como é que ele olhou. Poderia olhar assim: ó, Pedro, não me conhece não, né? Sempre te ajudei, filho. A única coisa que eu fiz de errado foi ter curado sua sogra. Isso é vingança? Pedro, te pego. A linha de casa não se corre atrás. Não foi assim que Jesus olhou. Jesus deve ter olhado para Pedro assim, ó. E aí, Pedrão? Tá ruim para tu, né? Tá ruim para mim também, meu. Amanhã eles vão bem me matar. Mas domingo eu tô de volta, Pedro. Nossa história ainda não acabou não, filho. Ainda tem muita lenha para queimar nesse negócio ainda. Olhe bem. A partir daquele problema, daquele dia, Pedro devia ter um problema seríssimo com duas coisas: galo e número 3. E Pedro acordava cedo. E o galo... Pedro falava: neguei. Se ele pudesse, já andava com a pedra. Cantou o galo, pedrada nele. Pedro achou: minha história acabou. Ele morreu. Não deu nem tempo de eu pedir perdão. Puxa vida. Ele volta a pescar, decepcionado consigo mesmo, achando que a história tinha terminado. Mas acontece que João 21, abra aí sua Bíblia, versículo 7, diz assim: amém? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o... Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou no mar. Olhe bem, João disse para Pedro, Jesus estava lá na areia, eles tinham voltado a pescar. Jesus disse, né? João olhou e falou assim: Pedro, vem aqui. Eu acho que é ele. Pedro, ele quem? É Jesus, Pedro. Pedro pulou dentro d'água. Não aguentou, era afoito. Foi logo, né, nadando, correndo, não sei como é que ele foi, que a altura estava a água. Também não sou obrigado a saber tudo. É ou não é? Foi. E preste atenção no verso 9. Ao saltarem ali em terra, viram umas
Jesus fez uma fogueirinha. Fez uma fogueirinha, botou uns peixinhos. Me parece que ele quer reconstruir um cenário que afetou um de seus discípulos. Me parece que ele quer levar os seus discípulos, ou um de seus discípulos, ao momento da queda. Porque a carta ao Apocalipse capítulo 2 diz: lembra-te de onde caíste. Jesus reconstrói o cenário psicológico que acabou com a vida de Pedro, quando ele o negou. E ele não negou perto de uma fogueirinha? Jesus reconstrói uma fogueirinha. E perguntou: Pedro, tu me ama mais que eles? O discípulo deve ter pensado: rebenta ele. Eu lembro que ele falou mesmo, lembro mesmo. E depois negou. Eu nem neguei, tudo bem que eu não estava lá perto, mas eu nem neguei. Pedro falou assim: eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas, filho. Vamos continuar essa história. Aí Jesus olhou de novo e disse: Pedro, você me ama? Pedro disse: eu amo, pois já falei. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse: tu me ama, Pedro? Aí Pedro ficou triste, porque Jesus voltou. Número 3. Reconstruindo. Jesus está dizendo: filho, tu errou 3 vezes, eu te perdoo 3 vezes, 4, 5, que for possível. O que eu quero é você comigo, Pedrão. Vamos lá, vamos continuar essa história, filho. Tu vai pregar para muita gente. Ainda tem muita coisa pela frente para acontecer. Você deve conhecer Atos dos Apóstolos, Pedro vivendo coisas fantásticas com Jesus. Mas isso é outra história. Nós vamos ficar por aqui. Eu quero fazer uma proposta para você agora. Feche seus olhos aí agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Fecha aí, gente. Estou com o meu aberto para ver o seu fechado. Eu queria um músico aqui naquele teclado, se for possível. Isso. Feche seus olhos agora. Quero fazer uma perguntinha para você, simples. Porque talvez hoje você cruzou aquelas portas para que Jesus possa mudar a sua história. Entrar no seu barco, um barco vazio, um barco com decepção, com frustração, com dor, com perdas, com muitas necessidades. Eu não sei se você está vindo de noites difíceis, que te desapontaram, que te machucaram. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você seria capaz hoje de tomar uma decisão e dizer: Senhor, entra no meu barco? Ou talvez entra no meu barco novamente. Um dia nós estivemos juntos, mas uma circunstância nos separou. Se tem alguém nessa noite aqui, só se tiver, não prego para emocionar ninguém, mas se você está aqui hoje, quer retornar e dizer para Jesus: Senhor, entra no meu barco de novo, vamos viver juntos, vamos para minha casa, vamos, Pai, financia meus projetos. Se tem alguém nessa noite que quer retornar para os caminhos do Senhor, você que é desviado, ou quer receber Jesus pela primeira vez, só se tiver, eu quero que você levante sua mão agora e eu quero orar por você. Isso, pode ir levantando aí. Eu vim de longe para ficar perto. Então eu quero que você que está levantando sua mão venha aqui à frente agora, porque eu quero ter o prazer de orar por você, olhar no seu rosto, olhar nos seus olhos. Vem aqui agora. Levante-se. A igreja fica intercedendo. Fala para ele: Senhor, entra no meu barco. Isso. Ele vai contigo para a tua casa, restaurar teu casamento. Ele vai encher teu barco de provisão. Ele vai apagar os seus erros e te dar força para você não voltar a cometê-los. Isso, pode vir, meu irmão.
Se Deus falou no teu coração, na dúvida não venha não. Quem trabalha nessa igreja é o Espírito Santo do Senhor. Não, nós queremos uma decisão. A proposta é, você decide. É isso aí, meu irmão. A igreja de pé, por favor.